Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de um duo alemão da década de 70, que apesar de ter sido criado no meio daquele ecossistema krautrock que estava tão em voga na Alemanha, principalmente na primeira metade da década de 70, eles têm mais a ver com o acid folk. Estou falando aí do Kala Chakra. Apesar de escrever Kala Chakra, a pronúncia correta é Kala Chakra, que lançou ali na década de 70 apenas o álbum Crawling to Lhasa. Em tradução livre seria Rastejando até Lhasa. Lhasa, a capital do Tibete, que hoje já foi um país independente, hoje é controlado ali pela China. Então, esse álbum aqui, uma capa muito bonita, inclusive. E tem um encarte bem interessante, primeiro aqui em alemão, depois em inglês. Tem algumas fotos aqui do duo também. E aqui temos o duo. Esse aqui é o Klaus Rauschenbach, se não me engano. E esse aqui é o Heinz Martin. Então esses dois hips aqui, que dividiam um apartamento, inclusive. Temos mais fotos deles aqui. Que fundaram aí o Kala Chakra. Tem aqui mais o catálogo desse excelente selo aqui. Vou falar dele daqui a pouco. Então esses dois amigos aí, que dividiam um apartamento, como eu falei, em 1972 resolveram gravar, após terem gravado uma série de demos, resolveram gravar por conta própria, de maneira independente, esse álbum aqui. Então é um álbum com 6 canções, originalmente, 3 em cada lado. Ele começa com a perturbadora Nearby Shiraz, sendo que Shiraz era uma cidade ali da antiga Pérsia, hoje atual Irã, e que no século XIII ele foi assolada pela peste negra, que aqui em alemão é Schwarzpest, como eles cantam obsessivamente aqui. Como é o Heinz Martin, se não me engano, é quem faz os vocais. A música foi uma música bem perturbadora, hipnótica, meio macabra também, que procura retratar ali o sofrimento e o terror que a população passou durante esse pico da peste negra e ceifando vidas, e que depois viria a ser um momento também ali de muito terror também, de muita tristeza na história da Europa, mas no século seguinte, ali no século XIV. Então, e para muitos é a grande canção desse álbum, eu tendo a concordar. Apesar da segunda ser muito boa também, que é Jaqueline, que aqui a gente vai ter influência principalmente da música tibetana. Não à toa, isso aqui, essa arte aqui, é o Kala Chakra. Isso aqui. Em uma tradução livre em tibetano seria a roda do tempo. Então a Jaqueline, já essa segunda canção aqui, já é muito influenciada pela música tibetana, até com aqueles símbolos, aqueles gongs e tudo mais. Dá um clima também bem místico aqui, a canção. Depois temos a terceira canção, que é a Raga Number 11, que é uma releitura eletrônica da famosa música, do famoso estilo indiano de música, que é o Raga. Então aqui a gente tem aqui sintetizadores aqui operando, imitando cítaras, está emulando cítaras e coisa e tal, e percussão indiana também. Então é uma música também bem viajante, também bem psicodélica, que é o acid folk na sua fase mais, na sua forma mais literal. Depois o que já foi o lado B,
originalmente. Inicia-se aí com uma música bem agradável e só instrumental também, só com violão e flauta, que se chama September Full Moon. É uma música de folk britânico, lembra Fairport Convention, lembra Incredible String Band também. Já a quinta canção é a mais curta, tem pouco mais de 2 minutos, que é Arapaho Circle Dance, sendo que Arapaho é o nome de uma tribo nativa dos Estados Unidos, indígena de lá. E aqui a gente já tem influência da música indígena norte-americana também, meio que misturado com um pouco de blues. E a última música, Tante Olga, é onde muita gente torce o nariz para essa música, mas eu acho que funciona bem no contexto do álbum. É um blues bem torto, bem inspirado ali no Captain Beefheart. Essa música poderia perfeitamente estar fazendo parte ali do Trout Mask Replica, que eu já resenhei aqui no canal também. Então aqui temos em 2 canais aqui, um canta em inglês, o outro canta em alemão. Então dá uma sensação de estranheza também quando você ouve ali 2 idiomas se chocando ali, numa base de blues ali meio psicodélico também. E esse era o álbum original. Foi uma banda bem obscura e eles também não tinham muito interesse em divulgar a banda, fizeram pouquíssimos shows. Eles chegaram a abrir um show para o Hazel Machine, um grupo de crowd folk que eu também já resenhei aqui no canal. E na época eles estavam vivendo ali próximo de Düsseldorf, ficou conhecido ali como a cidade do Kraftwerk também. E o Instituto de Arte de Düsseldorf propôs à banda uma turnê. Ali eles tocariam 10 shows em Londres, Buenos Aires aqui, na América do Sul, na Argentina, e Düsseldorf, na Alemanha. Mas eles recusaram porque o Klaus Rochenbach preferiu passar um final de semana em Ibiza, lá nas Ilhas Baleares, ali pertencentes à Espanha. Então eles não estavam muito preocupados em ser divulgados também. Logo depois a banda se desfez também. O Klaus Rochenbach ele acabou desistindo da música, mas o Heinz Martin ele perseverou no mundo da música. E na década de 90, assim, em agosto de 1993, o Heinz Martin sozinho gravou aí 2 canções que acabaram entrando aqui na edição em CD como faixas bônus, que é Vamos e Déjà Vu. Essas 2 canções aí dividem opiniões, eu gosto das 2. Eu acho que ele conseguiu dar uma atualizada no som sem perder a essência, mas tem gente que fala que se perdeu, não tem nada a ver com o álbum em si. Eu acho que tem uma pegada assim, principalmente porque são canções aí mais hipnóticas, mais lúgubres até certo ponto. Eu acho que faria um bom acompanhamento aí às canções do álbum original. E em 2002 o Heinz Martin lançaria um segundo álbum como Kala Chakra, chamado Peace, mas aí só ele também. Como eu falei, o Klaus Rochenbach, ele acabou desistindo aí do mundo da música. Mas esse álbum não teve nem de longe a repercussão que teve o primeiro álbum aqui. Hoje em dia, uma edição original do Crawling to Lhasa é disputada a tapa. E é uma versão, assim como eu falei, independente, como eu falei anteriormente. E nem tinha 2 faces. O LP era ele era uma peça simples assim que se abria e o vinil ficava ali dentro. Então é algo bem artesanal mesmo. Mas essa versão hoje em dia custa os olhos da cara. E esse álbum também foi bastante pirateado, inclusive se você vê uma capa dessa aqui, roxa, é uma versão pirateada do álbum. Lá na década de 80 ainda. Se eu não me engano, espanhola, uma versão lá da Espanha. Então, é um álbum altamente recomendado para quem gosta de acid folk. Até um kraut folk a gente pode colocar, apesar de ele ser bem diferente do Hazel Machine. O Hazel Machine, ele é mais melódico, eu diria que não, aqui tá um álbum mais hermético, mais impenetrável e não tem toda a exuberância técnica que tem o Hazel Machine, mas é um álbum que eu acho que ele entra na sua mente assim e fica ali rodando por um bom tempo. Então,
Eu acho bem interessante esse álbum aqui, pode não ser uma obra-prima, mas é um álbum que vale muito a pena ouvir. Lembrando vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!